Olá pessoal, tudo bem com vocês? Isso aí, mais um vídeo aí que a gente está fazendo aí, passando aí na área. E hoje a gente vai falar sobre virtudes para o povo brasileiro. Isso aí, importante falar sobre as virtudes em prol aí da melhoria da nossa sociedade, certo? Bem, a princípio a gente poderia nos perguntar o que seria virtude. Bem, no dicionário ele traz o seguinte: qualidade do que se conforma com o que é considerado correto e desejável, por exemplo, do ponto de vista moral, religioso, do comportamento social. Conformidade também com o bem, com a excelência moral ou de conduta, dignidade. Exemplo, é com virtude que ele pratica a sua medicina. Olha aí. Ok, mas se a gente agora já está falando um pouco sobre o conceito de virtude, seria interessante para a gente fazer umas relações, comparações, falar sobre o contrário de virtude. O que seria o contrário de algo virtuoso? Seria, a gente poderia elencar como defeito, vício, imperfeição, fraqueza, fraco, mal, deficiência. E também, junto com esse contrário de algo virtuoso, não vem à mente talvez aqueles 7 pecados capitais, como por exemplo a avareza, a gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e a soberba, certo? Seriam aí também questões contrárias a um caminho virtuoso. Bem, então, agora vamos adentrar mais na questão das virtudes, certo? Sob o ponto de vista de algumas tradições, para que irão nos encorajar a ser um humano a praticar mais aí as virtudes, certo? Vamos ver aqui o que essas tradições vão elencar como algo, ações virtuosas, o que é virtuoso, para que nós possamos ter um conhecimento mais amplo sobre esse tema e nos incentivar então a praticá-las, tudo bem? Bem, a gente, a princípio, poderia elencar aqui a questão das virtudes disseminadas pelos estoicos. E isso vem desde ali dos gregos e é muito conhecido ali por alguns autores romanos, como por exemplo Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, um imperador romano. Olha aí. Bem, eles vão principalmente elencar aí 4 virtudes. Seria, no caso, a coragem, a sabedoria, a justiça e a moderação. Bem, existe também mais uma outra tradição que vai elencar as virtudes, como, por exemplo, o Catecismo Romano, ligado à Igreja Romana, e ela tem fundamentação tanto bíblica, mas também é, tem influência de alguns autores, como por exemplo Platão, Agostinho, Tomás de Aquino, tá? Alguns teólogos também nesse sentido. E eles vão dividir em dois grupos, as virtudes cardinais e as virtudes teologais, ligada ali a Deus, certo? Bem, quais seriam então as virtudes cardinais? Seria a prudência, a justiça, fortaleza. Também a fortaleza pode ser relacionada à força e coragem e temperança ou moderação, tá? E as teologais, quais seriam as teologais? Serão 3, tá? Seriam, no caso, a fé, a esperança e a caridade. Algumas traduções, alguns podem achar melhor, em vez de usar o termo caridade, usar o termo amor, tá? Então, fé, esperança e amor. Bem, ainda temos mais outras tradições, como, por exemplo, algumas virtudes elencadas pelo William Bennett. Ele fez um livro próprio para isso e até recente, ali por volta dos anos século XX, chamado esse livro de Livro das Virtudes. Serão 10, tá?
E o William Bennett, ele elencou as seguintes virtudes: disciplina, compaixão, responsabilidade, amizade, trabalho, coragem, perseverança, honestidade, lealdade e fé. Tá? Essas seriam as elencadas por ele. E quando a gente começa a pensar sobre essas questões, a sua linguagem, aquilo que esses autores vão disseminar, veio aí à mente da gente algumas passagens bíblicas também que de alguma forma se relaciona com esse assunto, com esses conceitos de virtudes. Nesse sentido, a gente pode lembrar dos frutos do Espírito, certo? Que seria, no caso, ensinado ali na carta paulina de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz que seria, no caso, então, o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E caso que, quando a gente cita essa questão dos frutos do Espírito, lógico que ele está relacionado ao crente, que é capacitado pelo Espírito Santo a desenvolvê-lo. O fruto do Espírito não estaria, digamos assim, ao alcance de todas as pessoas, porque no entendimento cristão, da religião cristã, somente os crentes, aqueles que nasceram de novo, se tornaram nova criatura, são capacitados a praticá-las, não por causa deles mesmos, mas por causa do Espírito Santo que habita neles. Tá? Bem, também a gente lembra de outra passagem, que é Filipenses capítulo 4, versículo 8. E, no caso, nessa passagem, o apóstolo Paulo orienta os cristãos no que pensar. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Olha aqui, ensinos importantes, certo? Para a gente também buscar, praticar. E aí, para finalizar então esse nosso estudo de hoje sobre as virtudes, gostaria de pensar e refletir junto com vocês sobre essas questões aí que a gente está levantando. Bem, primeiro é que é inegável os benefícios que a prática das virtudes geram para o indivíduo e também as pessoas que convivem com ele. Inegável, com certeza. Pessoa que vai por esse caminho aí de praticar essas virtudes que a gente elencou até agora, com certeza será benéfico para a vida dessa pessoa e para a sociedade. Pensemos então, uma outra questão, uma sociedade em que todos os seus indivíduos decidam viver em busca da prática das virtudes citadas. Com certeza seria uma sociedade melhor, com mais harmonia, paz e fraternidade, certo? Talvez seria uma oposição a essa realidade que nós temos visto em nossa sociedade brasileira, ao redor do mundo. Mas vamos principalmente tratar aqui no nosso quintal, a questão brasileira. Vou dizer todo mundo, mas muitas pessoas têm ido por caminhos que não contribuem, não edificam, e caminhos assim egoístas, de maldade, de violência, apostando na baderna, na bagunça. Imagina se essas pessoas mudassem de mente, pudessem ver o quanto que seria importante mudar de rota e praticar esse caminho das virtudes. Com certeza a nossa sociedade mudaria, se tornaria melhor. Bem, e aí fica a questão.
Mas por que muitas pessoas não têm as praticado? Será que falta educação de informá-las? Será a condição da humanidade de ser imperfeita? Bem, no caso da tradição, conforme a tradição cristã, seria por conta do pecado, certo? A tradição cristã acredita que essa tendência do ser humano de errar, de ser imperfeito, é fruto da queda, do pecado. Tá? E então, como que nós poderemos pensar essa questão? Precisamos ter uma postura ativa, intencional, seja para ensinar e divulgar as virtudes para os que não conhecem ou têm tido resistência a praticar esse caminho, seja na prática delas mesmo. E ainda que não consigamos praticá-las de forma perfeita, que nós possamos cada dia nos levantar e perseverar na busca da prática das virtudes, certo? Com certeza, esse movimento ele será benéfico para as pessoas que as praticarem e a sociedade brasileira de modo geral. E que Deus nos abençoe e nos capacite, certo? Isso aí. Então seria isso então, pessoal, que a gente gostaria de abordar hoje, certo? Sobre essa questão das virtudes. Vou colocar na descrição alguns livros que nós podemos nos aprofundar mais sobre essa questão, tá? E tudo de bom para vocês, certo? Que nós possamos trilhar esse caminho aí das virtudes, porque o contrário a gente vê que não dá muito certo, não é? Isso aí. Tudo de bom para vocês. Abraço. Até a próxima. Tchau.